Nós vamos entrar na palavra de Deus, vamos continuar nesse ambiente de glória, que é muito bom, né? Esse ambiente de glória, essa presença gostosa de Deus, nosso Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor Jesus no livro de Efésios, aos Efésios. Isso, que é o apóstolo Paulo aos Efésios, né? Glória a Deus. No capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 1 a 16. A minha Bíblia traz um título aqui: A Unidade da Fé. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, até o versículo 16 nós vamos ler. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, conheçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação desse mesmo em amor. Versículo 16, foi o que nós lemos até o versículo 16. Glória a Deus. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos por tua palavra, Senhor, aqui, ó Deus, lida, meditada por todos, Pai. E nós estamos atentos e sedentos, ó Deus, pelo explanar do teu Espírito Santo a esta palavra, Deus, porque tu és que vens agindo de forma sobremaneira maravilhosa, Senhor,
e que tem nos levado a meditar e acreditar na Tua palavra e em Ti, Pai Todo-Poderoso. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Eu estava lendo aqui, né? A gente passa por essa leitura. Geralmente os pastores, quando vão fazer levantamento de obreiros, né? Lê essa palavra, né? Porque Deus, Ele tem um capricho muito grande quando Ele chama a todos, mas Ele distribui dons aos homens, né? E alguém tem um amor tão grande no coração que contagia as nossas vidas. Já alguém é tão entendido em aconselhar que às vezes nós vamos até essa pessoa e pedimos um conselho. Você pode me ajudar numa questão? Eu estou pensando nisso assim, estou querendo fazer isso. O que você acha? Deus distribui dons, e todos eles são muito maravilhosos, e tudo isso Deus faz com um propósito. Ele mostra um corpo, né? É como nós fôssemos entrar aqui num estudo sobre anatomia do corpo humano, e cada parte daquele corpo o mestre está dizendo como é que trabalha. Só que esse corpo, essa determinada parte do corpo, ela não consegue produzir nada isoladamente. Ela depende de outras, né? Ela depende. As partes mais inferiores que você pode julgar do seu corpo são as que mais você necessita e trabalha com elas. Verdade? Então, eu fiquei pensando, Deus, como és maravilhoso, porque eu estava perguntando para Deus, durante o período em que o pastor dizia para mim, você vai trazer a palavra domingo, dia da ceia. Eu falei assim, meu Deus, isso é muita responsabilidade. E comecei então a orar e a questionar para Deus, o que vou dizer? O que vou dizer? E Deus fala ao meu coração. Eu gosto muito disso. Nós temos, né, que não é ter aquela intimidade, como muita gente pensa que intimidade é bater no ombro e falar assim, ô meu amigo, você isso, você aquilo, pastor, gente boa, bate aqui. Não é essa intimidade que Deus está interessado, não é não. Tem gente que pensa que intimidade é chegar para Deus e chamar Deus de você. Você está sempre comigo, você é meu amigo, você é meu conselheiro. Não, tenha mais respeito com Deus, tenha mais respeito com o seu Senhor. Ele está em cima e você está embaixo, lembra disso? Então, nós tratamos a Deus conforme Ele merece. Ele merece ser exaltado, e nós aqui, durante os louvores, ouvi como Deus estava sendo exaltado nos louvores. Ele é digno, por isso nós exaltamos. E quando nós compartilhamos essa reverência que Deus merece, é impossível não sentir lá no nosso coração um tremor, né? Um grande tremor do Deus Todo-Poderoso. Moisés fala que o povo, né, quando Deus falava, a rocha toda se movia, o monte todo se estremecia, até as bordas do monte. Um dia o povo questionou, só Moisés fala com Deus, a gente não.
Ah, mas tudo bem, ele vem falar com a gente, tudo bem, maravilhoso. Um dia Deus fala para Moisés o seguinte: manda o povo se preparar, porque eu vou descer e falar com eles. Mas ó, fala para eles que ficarem só até a borda do monte, mas não toca no monte. Fica próximo, mas não toca no monte. E eu vou falar, e eles vão ouvir a minha voz. Quando estava tudo preparado para isso acontecer, o povo voltou atrás e falou: Moisés, não faz isso com a gente. Continua você falando com Deus, não deixe que Deus fale conosco, nós temos medo, nós vamos morrer. Não vai acontecer nada, eu garanto para vocês, não vai acontecer nada. Não, Moisés, que Deus fale contigo, nós acreditamos, eu sei que nós confiamos, nós não queremos nos aproximar nem do monte, queremos ficar longe. Tá bom, você falando com Deus e vindo falar conosco, nós aceitamos isso, porque era a santidade de Deus que estava em jogo. E Deus, quando Ele nos chamou para sermos discípulos seus, para sermos servos seus, Ele fez uma exigência, né? Eu lembro que é como se Deus falasse para vocês o seguinte: olha, eu tenho algo para exigir de você, e é isso, que nunca falte o óleo sobre sua cabeça. Tá bom para você? O óleo não pode faltar sobre sua cabeça. As suas vestes têm que estar limpas, sem mancha. É o compromisso que o cristão tem diante de Deus, porque ele é o representante de Deus na face da terra. Nós representamos um Deus Todo-Poderoso. E eu comecei a ler essa palavra, e Deus então me falou nessa palavra e disse: olha, você vai falar sobre a unidade da fé, a unidade, um corpo unido. Não existe melhor coisa para representar isso do que a Santa Ceia do Senhor, pastor Elton. Representa essa unidade, porque quando nós estamos unidos no corpo de Cristo, aleluias, nós pensamos iguais. E eu lendo essa palavra, eu me deparei com a palavra, eu achei assim, interessante até, o versículo 2 desse texto, que fala sobre suportar, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí tem uma vírgula que continua, mas suportando-vos uns aos outros em amor. O que nós entendemos com essa palavra de suportar? Extrapola, né? Um pouquinho, né? Quando fala suportar. É gente boa, mas é insuportável, pastor Wellington. É difícil falar com esse cara. É insuportável. Tem aquele irmão, né, que durante a escola dominical, de vez em quando levanta a mão assim, quando eu estou lecionando. Hey, deixa eu falar. Eu paro o meu raciocínio no que eu estava dizendo, então, não, irmão, pode falar. E ele fala por horas e sai exatamente do assunto que eu estava falando e entra em outro. Aí, tudo bem, vamos retomar aqui, irmão. Continuei, peguei a linha do raciocínio de novo. Aí o irmão novamente: peraí, deixa eu falar. Ele está participando, beleza, é maravilhoso, mas ele está me atrapalhando também.
e talvez atrapalhando a igreja a entender a palavra de Deus. Mas eu lembro que eu tenho que suportá-lo em amor. É aí que eu tenho que deixar a unidade do Espírito me convencer de que eu preciso suportar ele, mas com amor. Sabe por quê? Muitas vezes ele vai se levantar e ele vai fazer umas perguntas capciosas. Aí, por causa desse irmão que gosta de ficar levantando e fazendo pergunta durante o meu raciocínio aqui na leitura da escola dominical, ele faz com que eu me preocupe mais em estudar a palavra. Aí eu digo assim, por causa daquele irmão que pergunta tanta coisa, eu preciso ler e reler essa passagem muitas vezes. Eu, quando estava lecionando, o irmão levantou na Assembleia de Deus, eu reuni nessa época, eu estava lecionando, professor de escola dominical de jovens. Olha, irmãos, de jovens. Aí tinha um jovem que gostava de fazer umas perguntas difíceis, né? Aquelas perguntinhas tipo assim, se não tinha varoa nenhuma, como é que Adão saiu dali e foi procurar a mulher no outro lado? O que é isso? Era filho de quem? Tipo essas perguntas assim, né? Vem cá, mas se... mas a terra prometida, assim, se já tinha gente lá, por que já estava ocupado, por que Deus vai dar uma coisa que está ocupado para alguém? Umas perguntas tipo assim. Aí, eu tinha que suportar em amor, mas aquele irmão me ajudava muito, sabe por quê? Quando ele fazia umas perguntas que toda a classe questionava, ficava olhando assim, é mesmo, nunca tinha pensado nisso. O irmão, vai explicar isso agora? Eu dizia o seguinte, eu dizia assim, não, eu não vou explicar agora porque nós estamos fugindo do assunto, mas eu prometo a você que na próxima escola dominical que nós tivermos aqui, eu vou trazer resposta desse assunto que você perguntou. Anota suas perguntas, passa para mim, eu vou trazer a resposta delas na próxima escola. Suportando em amor. Suportando em amor, né? Existem pessoas, né, que adoram falar mal, né? Quando ele não tem o coração na obra de Deus, ele não quer dizimar, ele começa a falar que não vou dar dizimar, vou engordar filho de pastor, coisa nenhuma, né? E nós temos que suportá-lo em amor, mas suportar e ensinar, né? Então, tudo isso acontece dentro da igreja. Mas, pensa por outro lado, a Bíblia fala que nós devemos suportar em amor, aí continua, depois da vírgula aqui, né? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, com E maiúsculo, do Espírito no vínculo da paz, do Espírito com E maiúsculo, do Espírito Santo, do Espírito de Deus, no vínculo da paz, porque quem promove toda a paz é o Santo Espírito de Deus, e nós temos que esforçar diligentemente. A palavra diligentemente já fala, né? Diligentemente, se esforçar. Quando você está procurando uma coisa diligentemente, você procura até encontrar, você faz por onde encontrar, você não se cansa, você insiste. Então o que nós temos que fazer, além de suportar às vezes algum irmão, né, que entre aspas chamado insuportável às vezes por alguém, é suportá-lo em amor e ensiná-lo, né, e se esforçar diligentemente para que esse irmão entenda. E no momento em que nós entendemos o que Deus está falando, no momento que nós entendemos o que o Senhor está nos dizendo, aí sim, o mistério começa a se revelar. Porque assim
acontece dentro da igreja, porque Deus ele distribuiu os dons a todos, mas todos fazem parte de um corpo só. Então nós estamos caminhando e seguindo a linha da estatura de varão perfeito. Ainda temos imperfeições, e várias delas, mas nós estamos caminhando para a estatura de um varão perfeito, na graça de Deus. E Deus, Ele vai nos moldando a cada dia, a cada momento, com seu poder e com sua graça. Então nós vemos que tudo isso acontece no corpo, mas um só Espírito que faz todas essas coisas. No versículo 4, há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos. Eu gosto disso. Um só Deus, no versículo 5, e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos. Ele não age só por meio de eu, só por meio de mim. Ele não age só por meio do pastor. Ele não age só por meio da diretoria da igreja, do presbítero, do diácono. Não. Ele age por meio de todos. De todos que se coloca diante dele e fala assim: ei, eu estou aqui, a hora que o senhor quiser, pode me usar. Para o que o senhor quiser, pode me usar. Eu não quero ficar aqui sem ter utilidade. E eu falava sobre a utilidade do vaso numa escola dominical, certa feita. E eu pedi licença aos irmãos, tinha um filtro, um jarro, um prato em cima assim, né? É uma torneirinha. Eu fui até lá e é lógico que os diáconos ou as próprias irmãs que faziam a manutenção do templo tinha que encher aquele filtro sempre, né? E eu peguei o copo e fui lá para dizer, irmão, vou tomar um pouco de água, abri a torneira, não saiu nada. Eu disse, parece que está vazio aqui. O irmão levantou lá e falou assim: eu vou colocar a água dele. Eu disse, não precisa não, nós vamos voltar aqui para a palavra. Como eu estava dizendo, irmão, sobre a utilidade do vaso. Esse vaso é inútil, porque eu fui procurar água nele e não achei. Esse vaso é inútil. Jesus amaldiçoou uma figueira porque não achou fruto nela. E olha que nem era, não estava nem na estação talvez da fruta, mas ele foi procurar fruto nela. Jesus não quer saber da sua estação. Quando é que você está bom para produzir fruto? Ele não quer saber. Ele vai vir até você e procurar o fruto. Alguém vai chegar até você e vai procurar em você uma ajuda, uma resposta. E se você não tiver, você vai se colocar como servo inútil. Não é isso, pastor, que a palavra fala? O servo inútil. E bater no peito e perguntar assim: para que eu estou servindo aqui? Para que eu estou sendo ensinado aqui? Por que eu estou ouvindo a palavra todos os dias aqui e nunca aprendo? Eu não posso estar vazio. Eu tenho que estar cheio. Eu não me conformo em estar apenas cheio. Eu tenho que estar transbordando. Eu tenho que estar transbordando. Nós temos que estar transbordando. Porque existem pessoas com sede que virão até nós, querendo uma palavra. E se nós não tivermos essa palavra, estaremos semelhante ao filtro sem água, à figueira sem frutos. Aleluias. Mas, quando nós entendemos o que é a unidade do Espírito Santo, e aquele que promove os dons do Espírito Santo na igreja, o faz
para que nós nos edifiquemos uns aos outros. Nos ensina a edificar e a ser edificado. Essa é a palavra de Deus. Eu fiquei olhando o Senhor, Ele nos deu um grande presente. Ele é o dono da vinha, mas Ele nos deu a vinha para administrar. Nós vamos dar conta dessa vinha. Jesus, Ele conta uma parábola, né? E diz o seguinte, em Mateus 21, 28 a 33, Ele diz que havia 2 filhos, e o pai chama aqueles 2 filhos, e fala para eles o seguinte, chega no primeiro e diz, filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele olha para o seu senhor e diz assim, tá bom, pai, eu vou. Mas quando ele toma o caminho para ir trabalhar na vinha, ele para e diz assim, ixi, a vinha é minha mesmo, e que prefiro fazer outras coisas, prefiro ir para o baile, né? Prefiro ir com os amigos fazer uma festa. A vinha, depois eu cuido disso. Disse ao pai que ia trabalhar, mas mentiu e foi para outro lugar. Jesus fala isso para os fariseus, né? Em resposta aos fariseus, porque estavam questionando sobre ele estar fazendo a obra, e pergunta para ele dar uma resposta, com que autoridade ele estava fazendo aquelas coisas. Eu vou te responder se vocês me perguntarem, me responderem também uma coisa, e passa para eles uma pergunta e espera a resposta. E eles mentem com a sua resposta, porque eles dizem assim, olha, se dissermos que é do céu, ele vai perguntar por que a gente não crê. Se a gente disser que é João, que cremos no que João fala, eles vão falar, poxa, mas nós não podemos falar desse jeito, porque o povo crê em João também, ele é o profeta aqui. O que vai a gente fazer? Vão falar que a gente não sabe a resposta, né? São bobo. Não. Então eles mentiram. Quando nós somos questionados sobre alguma coisa que nós sabemos a resposta, mas que nós aprendemos o quê? A dizer a verdade. Mas quando nós não dizemos a verdade, omitimos a verdade, sabendo a verdade, respondemos alguma coisa diferente da verdade, nós estamos sendo coniventes como fariseus, né? E a verdade tem que ser dita. Então, quando Jesus fala que foi o primeiro filho para esse, e chegou lá, pegou outro caminho. O segundo filho foi e pensou, não sei se eu vou. Não, peraí, a vinha pertence a meu pai, mas também é minha, vai ser herança minha. Não, vou lá e vou trabalhar na vinha. Então a Bíblia pergunta quem fez melhor, né? Aí vamos responder que foi o que resolveu ir trabalhar na vinha. Porque, irmãos, a obra de Deus, ela é trabalhosa. Fazer a obra de Deus dói, pastor, não é verdade? Fazer a obra de Deus de coração aberto dói, machuca. Mas quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, deixamos que o Espírito Santo nos enche do seu Espírito, é diferente a coisa. Quando o corpo aceita a presença do Espírito Santo, os comandos do Espírito Santo, quando chega de manhã, pastor, eu sei que tem escola dominical hoje, eu estou cansado, mas eu acho que eu não vou hoje não. Mas algo fala, a voz do Pai, do dono da vinha, fala mais alto no meu coração,
e disse assim: não, peraí, se eu tivesse que ir para o trabalho, eu ia trabalhar. Mesmo sem vontade de ir trabalhar, eu ia trabalhar, eu ia bater meu ponto. Então por que eu não vou para a casa de Deus? Não, eu vou para a casa de Deus. E vence mais um gigante e vem para a casa do Senhor. Olha, isso acontece conosco todos os dias. Nós temos que vencer a nossa carne, vencer o nosso eu, vencer a nós mesmos, né? Para que nós estejamos na casa do Senhor. Um dia um certo profeta chamado Ágapo, entrou numa sala onde estavam reunidos todos os apóstolos, né? E eles estavam ali provavelmente descansando por um momento, para depois sair para o campo, para a obra de Deus. Paulo estava por ir a Roma, a fazer a obra do Senhor, estava para viajar, e os apóstolos, os discípulos, os próprios discípulos do próprio Paulo, né, os que foram, a maioria deles conversos pelo testemunho de Paulo, estava ali, e estavam alegres porque Paulo estava presente. E Paulo era aquele tipo de cristão que dizia assim: olha, vou falar uma coisa para vocês, eu quero que vocês sejam meus imitadores. Vocês podem fazer conforme eu faço, mas sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz. Paulo fez questão de imitar o seu Senhor. E olha que ele não teve a intimidade de andar com ele, de abraçá-lo como João, de estar ombro a ombro como Mateus, Tiago, João, Felipe. Ele não teve, porque ele se converteu ao Senhor, diz a palavra de Deus. Ele mesmo fala que a conversão dele foi como um aborto. Aí quando eu digo um aborto, é lógico, quem não sabe o que é um aborto, dói pra caramba, e a vida está por se perder, quando o aborto não é um aborto feito espontâneo, né? E aquela vida está por se perder, e às vezes aquela criança nasce fora da época, causando muita dor na sua mãe, e o cuidado que tem que ter com aquela criança é exatamente um cuidado redobrado, por ele ter nascido fora da época. E às vezes a mãe morre para dar a vida a essa criança, muitas vezes. Então ele nasceu como um aborto, e isso demorou e causou sofrimento para aquele que deu a luz a ele. Quem deu a luz a ele? Cristo deu a luz a ele. Quem deu a luz a você? Cristo deu a luz a você. Você nasceu através de Cristo. Alguém estava pregando o Evangelho de Cristo, e você começou a sentir no seu coração alguma coisa que estava te incomodando. Tem alguma coisa que está me incomodando, e você começou a sentir o reflexo da presença de Deus. E você começou a chorar, a sentir incômodo, porque enquanto o pastor pregava e falava sobre o pecado do homem, sobre a necessidade do homem estar próximo de Deus, você sentiu no seu coração de que aquela palavra estava falando com você, estava mesmo. O Senhor estava falando mesmo com você no dia que você decidiu e se converteu.
Quantos aqui não lembram da sua conversão? Está certo que muitos talvez tenham nascido no Evangelho, mas aqueles que se converteram ao Senhor durante uma pregação, durante uma palavra de Deus, sabem muito bem o que é sentir Deus cutucando em você e dizendo: vai, eu estou com você. Você está sem força para levantar, você sente um abraço invisível, e você se levanta. Quando você se dá conta, você está na frente, de joelhos até, aleluias, adorando a Deus e dizendo: eis-me aqui, Senhor. E é uma festa no céu, aleluias. Então, esse profeta Ágapo, que se eu não me engano, onde está mesmo essa referência? Agora eu perdi, peraí. Tá. Atos 21, de 10 a 13. Nós vamos encontrar essa passagem, Atos 21, de 10 a 13. Bom, Paulo tinha consciência. A igreja estava unida como estamos aqui. A igreja estava unida como estamos aqui. Irmãos, que coisa maravilhosa. Domingo lá na minha casa, né? Nós tivemos um culto ao ar livre, né, pastor? Mas eu me senti, sexta-feira, lá em casa, foi ao ar livre, mas eu me senti dentro do templo. Eu olhei, eu me sentia dentro do templo do Senhor, pastor. Tal era a presença de Deus no meio de nós. Eu me senti dentro do templo. E eu estava falando ali, mas eu senti, aleluias, como que Deus me transportasse dali. Glória a Deus. Olha, que coisa maravilhosa. Então, o Ágapo estava ali, saiu no meio daqueles irmãos, de mansinho, e foi até um canto onde estava algumas peças de roupa, provavelmente, alguns utensílios ali, deixado no canto pelos próprios apóstolos, servos de Deus. Ele pega uma cinta ou cinto, né, que prendia aqui as roupas que eles usavam comprida, e ele pega e começa então a amarrar os seus pés. É porque ele ia amarrar suas mãos primeiro, né? Eu quase que dei um furo aqui. Ele amarrou os seus pés. Depois de ter amarrado os seus pés, ele amarra as suas mãos, dá um nó e diz: assim diz o Espírito de Deus, dessa forma ligarão o dono dessa cinta. Todo mundo olhou e reparou que aquela cinta provavelmente tinha uma cor peculiar. Então repararam que era a cinta de Paulo. E aqueles irmãozinhos que se converteram através das pregações de Paulo, que estavam acostumados com o discursar de Paulo, com os ensinamentos amorosos de Paulo, com os ensinamentos vigorosos, muitas vezes, né? Chamava atenção com veemência, ele não queria nem saber, ele dizia a palavra de Deus com verdade. Aqueles irmãos começaram então a chorar, e a choramingar, e a dizer: Paulo, nós te pedimos, Paulo, em nome de Jesus, Paulo, não vai para esse lugar, não faça essa viagem que você está por fazer, Paulo. O profeta falou: Paulo, vão te ligar, vão te matar quando chegar lá, vão te prender, Paulo. O profeta falou que vão te prender. Ele olhou para eles e disse assim: peraí, dá licença, irmãos, peraí, acalma, para um pouquinho. Aí fez silêncio dentro daquele salão. E Paulo disse: olha aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não estou pronto, não somente para ser ligado por cadeias ou coisa parecida, mas como também estou pronto a morrer pelo nome dele. Eu não estou nem aí com o que vai acontecer, eu estou indo lá.
que seja para ser ligado ou que seja para morrer, mas eu vou no nome do Senhor, porque Ele é comigo. Então acalmem, porque eu vou. Tem gente me esperando lá, glória a Deus, e ele sai para fazer a obra de Deus. Imagine você, aleluias, sentindo a presença do Espírito Santo, porque nós fomos chamados para isso, fomos chamados, para fazermos a obra de Deus, para sairmos em campo, para fazermos a missão do Senhor nosso Deus. Imagine que hoje, nesse exato momento, se levantasse um profeta, digamos que eu fosse o profeta, e chegasse até agora ao pastor e dissesse para ele: olha, você vai sair numa missão, mas Deus manda te dizer assim, que você vai sofrer horrores lá. Você vai ser escarnecido, vão bater em você, vão te torturar, mas você tem que ir lá para falar para uma pessoa. Deus está preocupado com uma pessoa que está lá, pastor, e é lugar perigoso, mas Ele mandou você ir lá. E o profeta chega e diz o que vai acontecer com você se você for lá. A igreja chega e diz, falando engano, dizendo: não vai, pastor. Se o homem de Deus, vamos tirar o pastor fora agora, se o homem de Deus que recebeu tal recado, se a mulher de Deus que recebeu tal recado, pensar assim: não, mas peraí, se eu for lá, então eu vou me dar mal, então é melhor não ir. A primeira coisa que eu vou pensar como um homem fraco, falho, então eu não vou lá, não vou subir lá de jeito nenhum, não vou. Eu pensei comigo: meu Deus, mas não é assim. Paulo está dando exemplo aqui, porque ele diz: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas, se é para mim ir, eu vou. O quê? Eu vou chegar lá, vão me bater? Vão me surrar? É o que, Senhor? Vão furar as minhas mãos? Essas mãos vão ser furadas? Tá brincando? Vão furar o meu lado? Quando eu pedir água, eles vão me dar vinagre, fel? Tudo isso vai acontecer comigo? O adversário esperava com certeza que ele dissesse: eu não vou. Talvez, quem sabe, nesse exato momento, quando Deus dizia: quem irá por mim? Eu olhei para a terra, não vi ninguém justo. Olhei embaixo da terra, não achei ninguém para ir. Eu tenho alguém para ir? Ninguém responde. O filho se manifesta e fala. Ele está o tempo todo levantando a mão e balançando. Deus está fingindo que não está vendo. E ele está lá, chamando a atenção de Deus. Eu quero ir, eu vou. Quem vai por mim? Ele olha para os serafins, talvez, para os querubins, os anjos, olha para a sua criação que ele fizera, que ele ordenara, que ele dera a vida, e ninguém se manifesta, e o filho está lá, dizendo: pai, eu quero ir, mas eles não merecem, eles são infiéis, eles são rebeldes, eles são pecadores, eles são miseráveis, eles não temem a mim, eles blasfemarão de ti, mas eu quero ir. Deus permite que ele vá. Aleluia. Imagina só, na sua cabeça, imagina só, tá? Você não vai achar isso escrito na Bíblia não, mas olha o filho do lado do pai, e olha
pai, tenta olhar como o filho está do lado do pai. O filho tem uma capa que cobre todo o seu corpo, toda branca. De repente, por sobre aquele branco existe algum manto vermelho, e sobre a sua cabeça existe uma coroa de ouro brilhante, reluzente, sua face brilha, e ele está sentado no trono, e agora ele diz para o pai que está pronto a vir a morrer por mim e por você. Só imagina o pai chegando para ele e falando assim: mas para você ir, filho, você não pode ir com essa capa. Por isso não, pai. Ele tira a capa e deixa ali. Filho, a sua coroa, você é meu herdeiro, mas você não tem coroa lá, para onde você vai, não pode ser de coroa. Isso aqui, pai. Colocou nos pés do pai. Filho, não tem jeito não. Você quer ir mesmo, né? Pai, eu tenho necessidade de ir. Porque enquanto o Senhor me falava desse povo, eu via eles. E a primeira vez que eu os vi, eu os amei. Eu os amei. Então a unidade do Espírito começa com o próprio Deus dizendo que amou. Ele amou, sim, e ele não amou a mim por ser especial. Ele não amou aquele por ser mais rico. Ele amou o pobre como igual. Ele amou o rico como igual. Ele nos amou e se entregou por nós como igual. Então nós, quando lemos a palavra de Deus, ele subiu e desceu até as partes inferiores da terra. Ele faz uma pergunta no versículo 9: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Subiu acima do céu para encher todas as coisas. E dentre essas todas as coisas, para ser cheia, está eu, está você, estamos nós, que carecemos de sermos cheios por Ele. E quando nós estamos sendo cheios por Ele, aleluias, nós temos ousadia dada por Ele mesmo para fazer a obra do Senhor. Então nós, irmãos, nós vemos que durante o que aconteceu, os eventos que aconteceram, e sempre vai acontecer, né? Nós temos que estar atentos, porque a palavra de Deus, ela fala que nós devemos ser maduros, não como crianças, levados por vento de doutrina. Um amigo chega para mim e diz assim: olha, rapaz, eu conheci um tempo, uma igreja que te aceita do jeito que você é. Eles não discriminam efeminados. Eles não discriminam se é lésbica. Eles não discriminam se você ainda rouba ou fuma seu crack. Eles não vão te discriminar se você ainda fuma seu cigarro. Eles não vão te discriminar. Eles vão te aceitar do jeito que você é. E você fica lá. E não tem o baiano? Mas o que tem o baiano? O baiano está lá. Tem 5 anos que ele está lá, mas ele continua queimando uma erva brava, rapaz. E eles não ligam por isso não. Quando nós não estamos enraizados na palavra de Deus, que nós aprendemos todos os dias,
Nós somos levados por ventos de doutrina. O pastor achou um ensinamento que dá base nisso. Olha, a palavra de Deus, eu te mostro um versículo aqui agora. Não é igual o testemunho de Jeová, me perdoa falar, mas você quer ver? E vai te mostrar exatamente o versículo que vai condizer com aquilo que ele está falando para te enganar. Mas você não é levado por vento de doutrina, sabe por quê? Você é estudante da palavra de Deus, você está atento à palavra de Deus, você está aprendendo a palavra de Deus. Olha, está pertinho, sabe de quê? A sua formatura está chegando. Está chegando o dia da sua formatura. Está chegando o dia que você vai ser chamado pelo nome e Deus vai te entregar o diploma de vencedor, de salvo, de liberto. Aquele que fez a obra, não por vanglória, não por vergonha, se dispôs, porque entendeu o preço que foi pago na cruz do Calvário por ele, entendeu o benefício que nos trouxe aquele sangue derramado. Ele entendeu. Eu fico olhando. Nós, irmãos, nós temos que devemos entender o seguinte: quando Jesus esteve aqui, Jesus ensinou, é o seguinte, vocês têm que entender o seguinte. Jesus dizia para os seus discípulos assim: nós vamos sair em campo, vocês vão trabalhar, vão fazer a obra, vocês vão expulsar os demônios no meu nome, vão fazer todas essas coisas no meu nome, mas tem uma coisa. Pastor, falei já muito? Não, né? Olha só, eu já vou encerrar. Olha só, irmãos. Não encerra não. Irmão, não podia não encerrar não. Misericórdia. Olha só, irmãos. A Bíblia fala o seguinte, que Jesus ensinava dizendo para eles assim: olha, vocês vão sair e no meu nome, eu estou dando autoridade para vocês expulsarem demônios, tá? Isso no meu nome. Vocês vão pisar serpentes e escorpiões, vão falar em outras línguas, vocês vão levantar as mãos de vocês e pessoas vão ser curadas, vão ser libertas, quando vocês fizerem isso no meu nome. Então, os discípulos começaram a ficar ouvindo e se encher, e falaram assim: Senhor, isso vai acontecer? Que maravilha! Vamos colocar a prova então. Agora Deus reparte eles e manda eles saírem e fazer a obra. Quando eles vão fazer a obra, imagine, né? O homem lá que gostava de puxar da espada, quem era a pessoa? Pedro, né? O homem que gostava de puxar da espada. Imagine um homem que gostava de puxar da espada. Chegou numa casa, a paz esteja convosco. Aí alguém respondeu naquela casa, abriu a porta e disse: a paz, eu te conheço, você é discípulo de Jesus, eu te conheço, pode entrar. A casa era aberta, eles recebiam a paz. E se houvesse doente naquela casa, eles traziam até Pedro, e Pedro estendia as mãos e aquelas pessoas eram curadas. Se existissem pessoas endemoniadas, eles diziam: em nome de Jesus, sai dele, e o demônio saía. E eles foram aprendendo e fazendo isso dia após dia, e voltaram um dia de uma missão felizes, e dizendo assim, cheio de entusiasmo: Senhor, aconteceu de verdade,
Olha, nós colocamos a mão sobre os enfermos, eles foram curados. Os demônios se agitaram e saíram de pessoas. Senhor, que maravilha, nós estamos felizes por causa disso. Não fica feliz por causa disso não. Ficam felizes, o nome de vocês está no céu, está na glória, de vocês serem candidatos à pátria celestial. Não se agradece com isso não. Esses são sinais que vão seguir vocês, ele nos ensinou isso. Mas aí, um dia, em determinado dia, nós vamos encontrar uma situação meio chata. A Bíblia não fala qual foi o discípulo que passou por essa situação, mas numa dessas saídas, veio um homem de fora, trazendo uma criança, um menino, e trouxeram o menino, e disseram assim, para ele, isso está registrado em Marcos, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, no versículo 14 a 29, diz assim o título, a cura de um menino endemoniado, né? De um menino endemoniado. Mas olha só o que acontecia com aquele menino. Aquele menino, quando era possuído pelo demônio, ele começava a se estribuchar, a se debater, muitas das vezes quebrava parte do seu corpo, caindo nas pedras, batendo com a cabeça, talvez na cama ou no chão. Imagine você que o pai daquele menino, cheio de amor, um pai vendo um filho que não conseguia falar, não conseguia se expressar, porque o demônio que estava sobre a vida dele era mudo, era surdo e o fazia se despedaçar, se machucar de tempo em tempo. Aquele pai observava e queria uma cura para o seu filho, e então, para parar com aquele sofrimento, o que ele faz? Eu acredito que ele, antes de conhecer Jesus, quem sabe, ele encontrou, como aquela mulher do fluxo de sangue, algum explorador que tentou fazer com que aquele espírito fosse embora, mas ele foi enganado muitas vezes, e aquela criança, aquele menino, ele vivia se machucando. O pai chorava de tristeza, dizia, o que eu vou fazer? Eu não consigo mais olhar meu filho nessa situação. Um menino que, se de repente estava bem, de repente começava a se descabelar, e se bater, se debater, se machucava. Aí quando o demônio saía dele, ele estava com a boca sangrando. O pai segurava ele, venha cá meu filho, eu vou limpar você, eu vou cuidar de você, venha cá meu filho. E ele leva esse menino até os seus discípulos, os discípulos de Jesus, e diz para eles assim, pastor, eu soube que vocês estão fazendo milagres por aí, estão orando pelas pessoas, e pessoas estão sendo curadas, libertas. Meu filho é endemoniado, vocês podem orar por ele? Não, podemos sim, nós vamos orar agora. Foram orar. Quando estenderam as mãos, aquele menino começou a se debater possessamente, caía no chão, se rasgava, se sangrava. O pai encostou no canto, ficou olhando, meu filho, meu filho, meu filho. Foi lá, segurou o filho e falou assim, já vi que vocês são outros charlatões, eu não acredito mais em ninguém, não acredito mais em ninguém, não creio mais em ninguém. Aquele pai estava completamente decepcionado, não tinha mais a quem recorrer, a quem acreditar. Mas eu não sei como aconteceu, ele ouviu falar de Jesus. Eu tenho quase certeza que alguém curado
por Jesus, conhecia aquele homem. Isso não está na Bíblia. Digamos que alguém conhecia aquele homem e chega até ele e diz assim: ó, você lembra de mim? Não lembro, mas a última vez que eu te vi você era cego, não era? Digamos que tenha acontecido isso. Você era cego, rapaz. Eu não via, mas eu encontrei Jesus e ele mandou ver e eu vi. Digamos que tenha acontecido algo semelhante. Isso não está na Bíblia, isso não aconteceu, tá? Mas pode ter havido alguma coisa parecida. Aquele homem saiu querendo saber quem era Jesus. E quando ele olhou de longe e viu quem era Jesus, levantou a mão e disse: ei, mestre, mestre. Ele: o que aquele homem quer? Deixa eu ver o que é. Traz ele cá, manda ele vir aqui, traz ele aqui. Pedro, João, traz esse rapaz aqui. Trouxeram o homem. O homem veio até Jesus e disse assim: mestre, eu tenho um filho doente. E acontece com ele todos os dias isso, isso e isso. Ele cai, ele se estribucha. Muitas vezes o demônio que o possessa lança ele no fogo. Eu tenho que ficar o tempo todo olhando para o meu filho, porque eu tenho medo do demônio lançar ele no fogo e matar ele. E quando tem água perto, ele corre para a água, tenta se afogar, e eu tenho que entrar na água e tirar ele da água, e tirar ele de perto do fogo. E eu estou sofrendo, eu não aguento mais sofrer por causa de ver meu filho nessas condições. Senhor, o Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho? Ele pergunta para Jesus se Jesus pode. Jesus responde para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele fala para Deus, sabe o que ele fala para Deus? Vou falar nas minhas palavras para você entender. Ele fala para Deus assim: Senhor, eu acredito que ele estava chorando no momento. Senhor, desculpa, mas eu não posso crer. Já fui enganado várias vezes. Levei para os seus discípulos, eles não deram jeito. Como é que eu posso crer? Me ajuda na minha incredulidade. Pai, dá uma força para mim e me ajuda na minha falta de fé. Jesus olha dentro do coração daquele homem, vê tanta amargura, tanto sofrimento. Jesus então olha para o menino que está se debatendo, que está se machucando, e diz: espírito mudo e surdo, sai dele! Eu te ordeno, sai dele! Irmãos, naquele exato momento, o demônio saiu daquele menino, e diz a Bíblia o quê? Que ele ficou como morto. Não é isso que está dizendo? Como morto, quer dizer que aquele menino ficou parado, não se levantou do seu lugar, ele não saiu daquele lugar. E foi incrível, porque esse jovem, esse menino, esse jovem possesso, que estava ali para ser curado, diz a Bíblia que ele ficou como morto, mas Jesus o levanta. Eu acredito que quando Jesus o levanta, a primeira coisa que aquele menino falou foi: papai, papai, que bom te ver, que bom falar com você, papai. E ali foi emocionante aquele abraço, aquele consolo, aquele conforto, e ver que Deus respondeu. Mas isso acontece, irmãos, e está acontecendo agora.
Pessoas estão sendo libertas, tá? Deus, Ele nos chamou para fazer a obra desse Evangelho. Ele nos chamou para fazer isso. Eu tive de Deus a oportunidade de presenciar uma coisa, não vou dizer que é igual, mas eu estava dando abertura num culto, onde a missionária ia pregar por revelação divina, e orava pelas pessoas endemoniadas. Vi coisas horríveis nessa igreja, pessoas saírem se arrastando por debaixo de quase todos os bancos, até chegar lá na porta, pastor, endemoniado, tá? O demônio falar que ia matar uma pessoa e matar a pessoa. Eu vi isso. E um dia eu estava fazendo a abertura do trabalho, né? Foi nessa igreja que minha esposa me conheceu. Eu era feio com força. Então, hoje eu sou menos feio, né, irmão? Dá licença, né? Então, olha só, quando eu estava ali naquela igreja e estava dando abertura ao culto, a pastora, a missionária ainda não tinha chegado. Trouxeram uma jovem e disseram assim: pastor, eu não sou pastor, eu só sou o rapaz que faz a abertura, a missionária já está vindo, eu só estou fazendo a abertura do trabalho, mas pode falar, eu estou aqui, eu também sou um servo de Deus, pode falar. Eu disse para eles, para a pessoa falou para mim assim: ela não consegue falar, então eu vou falar por ela. Nós estamos vindo do hospital, nós tiramos um raio-x, ela estava comendo um peixe em casa, acho que era um peruá, alguma coisa assim, e a espinha atravessou na traqueia dela, aqui, atravessou, e não desce, e nem sobe. Está aqui a radiografia, e o médico falou que vai ter que fazer cirurgia. Aí eu, naquele momento ali, eu pensei: bom, mas se veio até a igreja, então não tem necessidade de cirurgia mais. Eu disse: olha, você veio até aqui, não precisa de cirurgia mais, você vai no médico, mas não precisa de cirurgia mais. Quem crê, diga amém. Amém. Tá bom, já que você crê, você vai fazer melhor. Eu quero ver você levantar do seu lugar. Levantou, botei todo mundo de pé. Agora você vai estender as mãos na direção dela aqui. E eu vou estender as minhas mãos também aqui na direção dela. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor para tirar esse mal da sua garganta. Nós oramos. Quando eu terminei de orar por ela, ela chorava muito e falou: muito obrigado. Eu falei: agradece a Deus. Você não estava falando, mas está falando, então não tem nada na sua garganta não, agradece a Deus. Mas vai no médico, tá? Vai no médico, mostra para o médico o que Deus fez por você. No outro dia ela voltou para contar testemunho do que Deus tinha feito na vida dela. E eu disse para a igreja, sabe o quê? Sabe o que eu disse para a igreja? Não foi a minha oração não, foi a oração de vocês. Nossa, vocês têm fé, hein? Pelo amor de Deus, vocês têm muita fé, hein? Eu quero receber a oração dessa igreja, porque essa igreja é abençoada. Então, irmãos, Deus faz essas coisas maravilhosas, gloriosas. Isso tudo Deus realiza quando nós entendemos o quê? Primeiro, o que é corpo, o que é unidade de corpo, né? Crescendo juntas, medulas, né, pastor? Tudo junto, tudo corroborando junto, para que a obra de Deus seja feita. Tudo o que você fizer em prol da obra de Deus, olha, não é em vão.
Tá? Não é em vão. Não é em vão. Deus tem uma resposta, Deus tem uma dádiva, Deus tem a coroa